E no Journal Club de hoje, vamos discutir o artigo Low Responsiveness of Machine Learning Models to Critical or Deteriorating Health Conditions. Traduzido para o português, a gente pode interpretar como baixa capacidade de resposta de modelos de aprendizagem de máquina a condições de saúde críticas ou em deteriorização. Tá? Então, esse artigo foi publicado em março de 2025 na Communications Medicine, um periódico da Nature. Então, o estudo foi conduzido por pesquisadores da Virgínia, tá? E da Universidade do Texas. Desculpa, gente, um pouco nervosa. E da Universidade do Texas e de outros centros acadêmicos também. Então, nos últimos anos, a inteligência artificial, especialmente machine learning, modelos de machine learning, tem se consolidado nas práticas clínicas, né? Então, ferramentas preditivas vêm sendo utilizadas para estimar risco de morte em UTI, detectar infecções precoces, avaliar tempo de cirurgia, prever prognóstico, sobretudo de câncer, dentre outros atributos aí. Então, com um compromisso que já está bem definido, que é melhorar a tomada de decisão das equipes de saúde e, a partir disso, detectar eventos críticos para que eles sejam respondidos de forma precoce, né? No entanto, as evidências mais recentes mostram que esses modelos nem sempre são confiáveis em cenários reais. Então, por exemplo, o modelo de detecção precoce de sepse da Epic Systems, amplamente usado nos Estados Unidos, apresentou baixo desempenho na prática, né? Então, modelos de detecção de melanoma, também utilizados nos Estados Unidos, confundiram marcações cirúrgicas com sinais clínicos. Modelos de predição de mortalidade falharam em pacientes com múltiplas comorbidades ou em situações raras, né? Então, essas falhas não são meros ruídos estatísticos, né? De acordo com os autores, né? Então, elas representam aí riscos reais para a vida dos pacientes. E por que isso acontece, né? Porque os modelos, eles aprendem aí a partir de padrões frequentes, né? Mas ignora as condições raras ou extremas, como pacientes com múltiplos sinais e pacientes que entram aí em deteriorização simultânea, né? A distribuição dos dados acaba favorecendo os casos normais, deixando que as condições que de fato são críticas fiquem subrepresentadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Um paciente gravemente enfermo pode não ser reconhecido como tal, né, o que compromete aí o uso clínico e assertivo dessas ferramentas. Então, o trabalho aí liderado pelos autores e outros colegas se propôs a testar de maneira sistemática e simulada como os modelos de machine learning se comportam quando confrontados com situações clínicas graves, né? Como, por exemplo, hipotensão extrema, hipotermia, bradipneia, no reconhecimento de tumores avançados, no reconhecimento do baixo nível de consciência. E eles se basearam numa pergunta central. Será que esses modelos preditivos de machine learning reagem corretamente a sinais clínicos críticos? Então, baseados nisso, na intenção de responder essa pergunta, os autores criaram o que eles chamaram de test cases, que são basicamente dados sintéticos, ou seja, casos simulados representando os pacientes em condições clínicas críticas, né? Mas de forma controlada para que se pudesse testar a sensibilidade dos modelos que eles empregaram aí para fazer a análise das métricas. Então, as bases de dados utilizadas foram 3 bases provenientes de hospitais parceiros, né? Então, a primeira base descrita é a MIMIC, né? Ou MIC,
3, né? Então, essa sigla corresponde ao Medical Information March for Intensive Care, contém dados reais, anonimizados de pacientes internados na UTI, e ela foi empregada justamente para predizer a mortalidade hospitalar em até 48 horas. A base EISU, Collaborative Research Dataset, também criada a partir de dados de pacientes de UTI, com foco em séries temporais, e foi usada como base complementar para a tarefa que eles nomearam como IHM, né? Da sigla aí de mortalidade hospitalar. Na prática, trata-se de uma tarefa de classificação binária, o IHM, né? Então, o modelo de machine learning consegue prever se o paciente vai morrer ou não durante a internação. Então, a terceira base é essa que se chama CSIR, né? Então, ela foi utilizada para prever a sobrevida em 5 anos, tá? Eles utilizaram também outras bases referentes às análises de câncer, uma base de forma específica que disponibilizou dados de sobrevida de pacientes com câncer de mama, e outra base que disponibilizou dados da sobrevida de pacientes com câncer de pulmão. Bom, como eu disse anteriormente, esses autores criaram alguns dados sintéticos, simulando aí situações clínicas graves com sinais vitais alterados, então pressão arterial, glicose, respiração, temperatura, dentre outros sinais, né? Então, esses casos foram utilizados para testar esses modelos de machine learning, que eu apresento na transparência, né? E, posteriormente, né, após o teste, eles validaram com dados reais, né? Então, a validação foi majoritariamente realizada com apoio de médicos especialistas e os modelos incluem estes aí que eu descrevi no slide, né? Então, rede neural, modelo CWLSTM, árvores de decisão, modelos baseados em atenção paralela, modelo estatístico clássico para classificações binárias. Esses foram os principais modelos. Então, basicamente, os pesquisadores pegaram os pacientes reais com sinais clínicos dentro dos padrões esperados, né? Eu quero dizer, sinais clínicos normais, para serem utilizados como casos sementes, e criaram aí versões modificadas com sinais anormais para simular o paciente que estaria em risco, né? A partir do emprego desses dados sintéticos. Então, desculpa, me perdi aqui. Bom, então, aqui eles descrevem cada tipo de dado sintético utilizado no estudo, com foco nos testes que avaliam a responsabilidade dos modelos de machine learning, né? Então, o algoritmo Singular Attribute altera apenas um sinal vital, o condicionado, que é o Multiply Attribute, altera vários sinais ao mesmo tempo. Então, o Gradient Based usa cálculos de algoritmos para alterar os dados. O GCS cria casos com diferentes combinações da escala de Coma de Glasgow, e de forma específica para tratar análise de câncer, eles utilizaram o que eles chamaram de Cancer Specific, que muda as variáveis clínicas de acordo com o tamanho do tumor, o número de linfonodos positivos e o número de linfonódulos analisados, tá? Então, galera, só para não ficar confuso, que até eu acabei me confundindo um pouco aqui com tudo que eu falei. Então, o LSTM, o CW, LSTM, o Transform, são modelos de machine learning, tá? E o que eles chamaram de Singular Attribute, Gradient Based, foram os algoritmos empregados na criação dos modelos sintéticos, né? Então, basicamente, eles trabalham juntos da seguinte maneira. Um modelo como o LSTM é treinado com vários dados de pacientes reais, tá? Um dos algoritmos
gera um novo paciente sintético com vários sinais vitais que se relacionam a essa zona crítica. Então, esse novo caso criado é apresentado ao modelo, e o modelo, por sua vez, deveria prever aí, no caso, nesse exemplo, o alto risco de morte, né? E por que isso é importante? Esses algoritmos de teste sintético são fundamentais, porque eles permitem aí a avaliação da responsividade dos modelos a situações clínicas graves, né? Então, eles identificam o ponto cego dos modelos antes que sejam usados em ambientes reais, né? Então, a partir disso, eles servem como ferramenta para medir robustez e confiabilidade clínica. Bom, a partir disso, os autores conduziram duas grandes análises, né? Que objetivaram predizer a mortalidade hospitalar em 48 horas e predizer a sobrevida de câncer de mama, né, pós-diagnóstico câncer de mama e de pulmão, em até 5 anos. Então, a principal métrica de avaliação, né, dentro dessas análises, era que o algoritmo predizesse aí esses objetivos principais, que era a morte em 48 horas e a mortalidade em 5 anos. Eles fizeram uma validação, né? Então, alguns casos gerados foram avaliados por médicos que atribuíram uma estimativa de risco real. Então, a resposta do modelo foi comparada com essa verdade clínica. E eles também aplicaram as métricas comumente utilizadas, tá? Então, acurácia, F1 score, recal, área sobre a curva. Eles descreveram a criação de uma nova métrica, né? Então, essa nova métrica que eles chamaram de ANAS, tá? Acabou que foi uma métrica que eles descreveram como inovadora, tá? Mas não é uma métrica padronizada, tá bom? E por último, essa métrica descrita como WD, utilizada para medir o quanto os casos sintéticos diferem dos casos reais, né? Então, se a diferença foi muito grande e o modelo falha, indica aí uma falta de generalização do modelo. Então, seguindo para os resultados, para facilitar aí a compreensão e manter o foco nos aspectos centrais do estudo, eu acabei optando por apresentar os resultados de forma mais sintética, considerando que os autores disponibilizaram muitos gráficos, tá? E muitos dados em forma de infográfico em relação aos resultados, mas, de maneira geral, eu compilei aqui os principais resultados. Né? Então, em relação à mortalidade hospitalar, ao testar os modelos com os casos sintéticos criados, os resultados foram um pouco alarmantes. Né? Então, 66% das condições críticas não foram reconhecidas pelos modelos. O CWLSTM foi o pior modelo, com desempenho abaixo do esperado em praticamente todos os testes. Esse mesmo LSTM e os modelos do tipo Transform apresentaram resultados inconsistentes, em alguns casos mais graves, davam um score de baixo risco, e em casos mais leves previam aí um risco mais alto. As árvores de decisão comumente utilizadas em modelos preditivos como Randall Forest, XGBoost e AdaBoost também apresentaram métricas que eles consideraram razoáveis, né? A partir de métricas que a gente utiliza diariamente na nossa prática, que é a avaliação da área sobre a curva. Então, essas métricas, eles deixaram claro que foram geradas a partir do conjunto de testes originais, tá? E aí, infelizmente, eles concluíram que a maioria dos algoritmos não atingiram aí as métricas esperadas, por isso que eu compilei esse resultado apenas em um slide. Em relação às variáveis e os resultados empregados nas análises de câncer, as variáveis de forma específica testadas, elas simularam aí progressões clínicas reais, né? Então, crescimento tumoral, acometimento linfonodal, tá?
E eles descreveram isso a partir de atributos, né? Então, tumor size, para este atributo, o modelo diminuiu discretamente a chance de sobrevida, tá? Em relação ao acometimento linfonodal, 74% dos casos foram reconhecidos como graves. Em relação à ampliação do exame linfonodal, o modelo reconheceu que poucos linfonodos examinados reduzem a confiança diagnóstica, tá? Para o grau tumoral, 21.723 pacientes com tumores em grau 4, desses 21.723, apenas 6,7 foram classificados como alto risco, tá? E mesmo esses pacientes que possuíam tumor em grau 3, que em teoria é um tumor menos agressivo em relação ao tumor grau 4, tiveram apenas aí 7,4% de alerta em relação aos casos, tá? Para análise de câncer de pulmão, né, aqui os testes envolveram aí apenas variações de atributo único, né? Eles empregaram apenas o modelo MLP, que respondeu bem a priori, predizendo aí 81,1% dos casos, né, alertando, na verdade, 80,1% dos casos. Em relação à identificação de acometimento linfonodal, 92,9% dos casos foram corretamente alertados, mas para o exame clínico linfonodal, que seguiu o mesmo padrão do exame clínico para a mama, nenhuma resposta significativa, pelo menos a resposta esperada, foi atingida, né? Então, o algoritmo não disponibilizou aí um bom prognóstico, um prognóstico diretivo. Como eles não obtiveram boas métricas dos algoritmos testados, né, na intenção de tentar melhorar os modelos, eles aplicaram aí a técnica de SMOLT, que gera mais exemplos de classes minoritárias, né? Por exemplo, as classes que se relacionam à morte do paciente, a DACIM, que é uma variação do SMOLT, que faz uma adaptação na amostragem, conforme essa complexidade dos dados, e uma terceira métrica que aumenta o peso da classe minoritária durante o treinamento, a fim de corrigir desequilíbrios, né? Ainda assim, essas estratégias não foram eficazes em melhorar a responsividade dos modelos. Dessa maneira, os autores concluem que os modelos de machine learning amplamente utilizados na área de saúde, infelizmente, para eles, né, baseado na métrica que eles apresentaram, infelizmente não conseguem ainda responder adequadamente a condições clínicas, né, sobretudo condições críticas ou condições no qual o paciente se apresenta em processo de deteriorização, mesmo quando os sinais vitais estão em faixas perigosas ou o câncer já está em estágio avançado, né? Eles entendem que esses modelos ignoram aí os casos graves, quando os dados estão fora do padrão do que já foi visto, têm baixa responsibilidade interna, não melhoram com técnicas comuns, como, por exemplo, o oversample. E a implicação de tudo isso é que as métricas tradicionais, que eles chamaram, né, de tradicionais, como acurácia e a área sob a curva, não garante a segurança clínica, né? Então, os autores enfatizam que os modelos podem parecer bons, mas falham justamente nos casos mais graves, né? E como recomendação, eles elucidam que é necessário incorporar de forma robusta o conhecimento médico nos modelos e desenvolver novas formas de avaliação, como testes com casos simulados e métricas de responsividade. E é isso, pessoal. Eu finalizo aqui.